Bem, bom dia a todos. Nós vamos dar início à nossa 16ª reunião ordinária. Hoje é dia 27 de janeiro de 2022. A nossa pauta hoje tem uma ordem do dia única, tá? Que é o relatório trimestral do controle interno. Mas antes de iniciar, eu vou pedir para todos os conselheiros fazerem aquelas apresentações iniciais. Por gentileza, se quiserem começar por ordem alfabética, fiquem à vontade. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, servidores. Vamos fazer uma reunião profícua. Tenho certeza que faremos o melhor aqui. Juliana? Desculpa, eu estava focando em Lília. Imagina. Bom dia a todos os conselheiros, bom dia aos servidores públicos municipais de Barueri. Bom dia a todos, que tenhamos uma ótima reunião. Obrigada. Bom dia, colegas do conselho, bom dia, conselheiros que assistem e servidores que assistem, que tenhamos uma boa reunião. Bom dia, conselheiros, bom dia, servidores que possivelmente vão estar acompanhando essa reunião, que tenhamos uma ótima reunião. Portanto, iniciados os trabalhos, essa ordem do dia única, como eu mencionei, é o relatório trimestral do controle interno, relativo ao quarto trimestre de 2021. Foi encaminhado através do sistema Solar DPM Barueri para este conselho. Eu vou fazer uma breve síntese e, ao final, vou ler as conclusões para que os demais possam se manifestar, tá? Esse relatório é um relatório que ele tem previsão na resolução, se eu não me engano, na 37 de 2019, e ele serve para orientar e incentivar a gestão do Instituto. Os controladores internos, eles dividiram o relatório em 5 itens. O primeiro é a análise de conformidade da jornada de trabalho dos servidores respectivos gozos de férias. O segundo, a análise dos relatórios de treinamentos e eventos, participação dos servidores e os oferecidos pelo IPRESB. Análise da evolução dos benefícios no ano, a média dos benefícios pagos é o terceiro item. Quarto item, gestão orçamentária e financeira, receita de taxa de administração e evolução dos custos administrativos. E o quinto item é a conclusão. Em síntese, no primeiro item, que trata da análise do controle de ponto dos servidores, o IPRESB, os controladores mencionaram que a marcação do ponto dos servidores ela é feita de forma manual, não existe marcação de ponto de forma mecânica. Como prevê o Estatuto, né? O Estatuto ele não traz isso de maneira obrigatória, mas ele traz que, preferencialmente, a marcação do ponto dos servidores deve ser feita de forma mecânica. E um apontamento que os controladores fazem é que a marcação de ponto ela é feita de forma manual e britânica, ou seja, os servidores eles colocam o horário de entrada e saída da mesma forma todos os dias. E por conta disso, os controladores eles fazem uma recomendação de que o Instituto passe a implantar essa marcação de ponto de forma mecânica. Dentre outras coisas que eles trazem, mas sim, fazendo uma síntese, mais ou menos isso, né? Eles falam também da questão do home office. Eu gostaria, desculpa, Marcelo, eu gostaria de fazer uma colocação relativa a isso. Já fiz uma reunião anterior e vou voltar a fazer. É inadmissível
que a Prefeitura de Barueri e o IPRESB existe, a sua condição de ser em função dos funcionários públicos municipais, trate de forma tão desigual, tanto a Prefeitura, e aí eu vou incluir o IPRESB como um órgão independente, né? Eu não sei como é a FIEB, a funcionalidade, porque isso existe para a saúde, não consigo dizer há quantos anos, mas com certeza há mais de 15, né? E não existe uma equidade de tratamento entre os servidores das demais secretarias. É incompreensível, uma vez que existe sistema solar, existe sistema tudo online, se pensa, e algo extremamente simples, não é aplicado a todos. Isso é de uma disparidade sem limite. Eu gostaria de fazer o meu registro, porque como sempre fui por 30 anos servidora da saúde, isso, para nós da saúde, soa como um descrédito, né, ao trabalho que a gente presta. Obrigada. Imagina. Bem, dando continuidade, os controladores também falam da questão do home office, da marcação de ponto em home office. Como não existe previsão do home office em lei, e como o decreto 9390 de 2021 ele determinou o retorno das atividades presenciais, eles recomendam que o home office ele deve ser evitado no Instituto. Após isso, um outro ponto que eles trouxeram aqui que eu achei importante nós trazermos para a reunião aqui, que não foram, em relação agora à questão das férias, não foram encontradas irregularidades nos recibos de férias apresentados dos servidores do Instituto. Contudo, 3 portarias de suspensão de gozo de férias, elas encontram-se sem a motivação da suspensão. Elas são as portarias número 241, 292 e 290. Também foi encontrado irregularidade em 5 suspensões de gozo de férias. E deixe-me ver aqui. Eles trazem, inclusive, aqui: verifica-se quantos períodos suspensos que, em alguns casos, poderiam ser concedidos em datas posteriores, pois havia tempo suficiente dentro da concessão, atendendo também ao artigo 10º, ao parágrafo 10º do artigo 84 do Estatuto, que estabelece o parcelamento em 2 períodos a critério da administração. Então, foi feita a suspensão, mesmo antes do término do período concessivo do servidor. Em seguida, no item 2, trouxeram a análise da conformidade de participação de eventos do Instituto. Trouxeram aqui que em alguns relatórios houve algumas falhas, né? Em 48% dos relatórios apresentados existem algumas falhas que não foram observadas na resolução número 38 de 2019, e em 52% não foram encontradas falhas. São falhas simples, como não anotação de datas, não informação dos nomes das palestras ou palestrantes que ministraram determinadas palestras, bem como algumas falhas nos resumos dos tópicos mais importantes das palestras ministradas. Em seguida, foi trazida uma análise da evolução dos benefícios no ano e a média dos benefícios pagos, trazendo aqui que houve realmente um aumento, né, que é natural na quantidade de benefícios pagos. E no item 4, foi trazido aqui a gestão orçamentária e financeira no Instituto.
e falaram da taxa de administração, em que pese a portaria 19.451, de 19 de agosto de 2020, ter aumentado a taxa de 2 para 2,4% pontos percentuais, o Instituto ainda não fez esse aumento por meio de legislação própria. Também foi trazido aqui que essa portaria ela retirou da base de cálculo as remunerações de proventos e pensões, e a legislação municipal também tem que se adequar a isso. Em que pese isso, os controladores disseram que não houve alteração no equilíbrio financeiro do Instituto, mesmo com essa redução na receita da taxa de administração. Feito isso, os controladores fizeram algumas sugestões aqui na conclusão, que eu vou dar uma lidinha para vocês, tá? Eu vou ver se eu consigo projetar aqui pelo menos a conclusão. Acho que fica um pouquinho mais fácil para a gente fazer a leitura. Todos estão conseguindo ver? Sim. Vou para a conclusão. Aqui também estou conseguindo. Conseguindo? Sim, embora eu esteja com o laptop aberto, fica mais fácil para eu ler. Ah, perfeito. Bem, eu vou ler a conclusão, fica um pouquinho mais fácil para todos entenderem, né? Vamos lá. Tem 5 conclusões. Este relatório concentrou-se na análise e acompanhamento de alguns dos principais indicadores financeiros e orçamentários do IPRESB, assim como da legalidade de algumas das principais operações do Instituto. Sugestões e recomendações para a Unidade de Gestão de Administração. Como está previsto na Lei Complementar 434, artigo 178, compete à Unidade de Gestão de Administração executar atividades administrativas e de gestão de pessoas, executar as atividades de sistematização, de controle funcional dos servidores públicos do IPRESB e cedidos. Sugestões: o aprimoramento do controle de ponto, o estudo para implantação de home office em toda a instituição. Recomendações: regulamentação conforme a legislação do controle de frequência para os servidores que não possuem marcação de ponto, implementação de controles internos efetivos na compensação de horas, que as horas de trabalho sejam cumpridas in loco, que as férias suspensas sejam gozadas dentro dos limites legais. Sugestões e recomendações para a Unidade de Gestão de Administração e para o Gabinete da Presidência. Que se orientem os servidores do IPRESB, que recebem os relatórios, a carimbarem a data dos respectivos recebimentos, a fim de que seja possível a aferição dos 15 dias a que se refere o caput do artigo 8º da Resolução 47 de 2021. Inclusive, essa foi uma das questões que eles trouxeram, né, que a falta de data no relatório, eles não conseguem ter essa noção se as pessoas que frequentaram os congressos, os cursos, se elas entregaram os relatórios dentro desse prazo de 15 dias que é trazido pela resolução. Que se orientem os servidores e membros de colegiados em ocasiões de viagens que seus relatórios deverão obedecer ao seguinte checklist. Deve ser apresentado em 15 dias
deve ser individual, vedado coletivo ou em grupo, deve conter os nomes dos palestrantes, deve conter o conteúdo ministrado, deve conter resumo, deve conter os tópicos mais importantes ministrados. Sugestões e recomendações para a presidência. Enviar projeto de lei adequando a taxa de administração à portaria ME-SEPT, número 19.451, de 19/8/2020. Sempre que aplicável e desde que não cause prejuízo ao bom funcionamento do IPRESB, não criar mais cargos em comissão, avaliar a viabilidade de não se nomear mais servidores concursados, ao não ser em casos em que há obrigatoriedade ou justificada necessidade, não repor cargos em comissão que vierem a vagar, tomar ciência da forte evolução dos custos com restituições, indenizações e continuar cobrando o adequado controle dos respectivos pedidos e processamentos. Barueri, 21 de janeiro de 2020, assinado pelos controladores internos. Eu tenho uma dúvida. Quando ele sugere implantação de home office em toda a instituição, depois ele coloca na recomendação que as jornadas de trabalho sejam cumpridas em loco, para mim, eu fico em dúvida de fato que é. Se é para regulamento. Na minha opinião, né, eu acho que tem que haver uma regulamentação legal de como deve se dar home office, em quais circunstâncias, né? Embora, provavelmente, nas situações que nós vivemos nesses 2 últimos anos, haverá sempre uma previsão legal superior, eu acredito, mas talvez seja isso. Então, para mim, fica um contrassenso. Fica em desacordo em fazer a sugestão de home office e, ao mesmo tempo, sugerir que se implante home office e recomendar que o trabalho seja em loco. Sim, para mim também pareceu um pouco contraditório, né? Pelo menos esse item. Eu não sei se foi essa a intenção, mas eu acho que eles poderiam ter colocado que enquanto não se faz a regulamentação de home office, que seja realizado o trabalho em loco, né? Eu acho que seria algo nesse sentido. Não sei se realmente foi isso que eles quiseram trazer, mas ficou um pouquinho contraditório mesmo. O que a gente pode fazer é pedir esclarecimento. Sim, e acho até que internamente, para os próprios servidores do IPRESB, dar uma... Não sei se é isso que está acontecendo, tá? Estou colocando situações hipotéticas. Dar a possibilidade. Eu sei que também cada servidor tem características próprias de trabalho, né? Funções a serem executadas. Mesmo assim, né, eu acho que não é equânime alguns terem direito a home office, outros não terem direito a home office, né? Então, a regulamentação do home office é urgente, concordo, para situações provavelmente muito específicas, mas dando uma tratativa equânime a todos os servidores. E acho que a legislação maior deve ser seguida. Se existe uma legislação determinando o retorno presencial ao trabalho, que se retorne. Mas eu posso fazer de casa. Todo mundo vai, né? Talvez do ser humano, né? Uma maior comodidade. Vai dizer que algumas funções podem ser executadas de casa, né? Então, eu acho que um esclarecimento sobre essas sugestões quanto a esse item, recomendações, seria adequado, seria bom. Concordo. Se o Doju puder colocar isso na ata para a gente, Doju, por gentileza. Esse esclarecimento sobre essa contradição, né? Para eles nos responderem. Não sei se todos entenderam da mesma forma que eu e a Juliana, tá? Inclusive, se quiserem se manifestar, fiquem à vontade.
Eu concordo com a colocação de ambos. De fato, está contraditório e no momento em que vivemos precisa sim de uma regulamentação dos trabalhos em home office. E eu ainda amplio a discussão no mesmo item que está posto, que me chamou a atenção, é a respeito dos controles internos de compensação de horas. A gente sabe que o Estatuto do Servidor, ele, por exemplo, prevê a possibilidade de banco de horas. Então, ainda nesse bojo, eu iria até sugerir, já que pensa-se, a sugestão é um controle interno efetivo na compensação de horas, por que já não se regulamentar internamente a possibilidade não só da compensação de horas, como também da aquisição de banco de horas? Porque a gente sabe de funcionários que algumas vezes trabalham além do período que deveria, então também deve ser pensado uma situação como essa. É só acrescentar informações. Perfeito. Então, e no que pese, a gente também entende que tem banco de horas positivo e negativo, né? Quer dizer, a pessoa, ela somou o número de horas, né? E ela tenta utilizar isso aí em descanso. Em alguns casos, ela também, por alguma eventualidade, tem que faltar e não é nada médico, e ela pode trocar por isso. Quer dizer, ou seja, tentar entender que o ser humano ele é muito, muito complexo dentro de uma magnitude de vida que pode solicitar e ser previsto uma forma para não ter, olha, pô, o cara trabalhou para depois usou para trabalhar. Quer dizer, ou seja, tem que ser previsto porque nem todo mundo... eles querem controlar porque sabe que tem muita malandragem, mas aí eu acho que não é o caso do IPRESB, entendeu? Os caras são muito bons nisso daí, é só deixar o funcionário cada vez mais com seus direitos dentro da viabilidade do que é uma coisa que acontece eventualmente ou naturalmente. Então, eu acho que cabe sim, perfeito. Também entendo a colocação da Lilian aí bem cabível, né, quanto à questão do banco de horas. Acho que vale a pena. Além das outras questões, incluir isso na ata. Bom, para a gente tentar sintetizar na ata, vamos lá, vamos tentar montar um parágrafo único. Como é que vocês sugerem a inclusão? Solicitamos o esclarecimento. Deixa eu pegar aqui a conclusão novamente. De repente, de quais medidas a diretoria executiva irá implementar diante do relatório do controle Eu acho que interno? isso seria final, Lilian. Eu acho que solicitamos esclarecimentos do item sugestões. É porque está sem número aqui, né? Sugestões da segunda sugestão da conclusão, talvez entre aspas, o estudo para a implantação de home office, em contradição a que as jornadas de trabalho sejam cumpridas em loco. É o segundo item, sugestões. Você pode Controle de ponto, e o segundo, o estudo para a implantação de home office em toda a instituição. Em contradição com o segundo item, o terceiro item das recomendações, que são as jornadas de trabalho sejam cumpridas em loco. Esclarecer qual a real intenção quando se foi feita essa sugestão e recomendação, uma vez que a princípio parecem contraditórias. E aquilo depois, Lilian, assim, eu acho que aquilo que a gente conversou aqui, né, acabou de discutir, que do nosso ponto de vista, dentro da situação que vivemos nos últimos 2 anos, é urgente a criação de normativas, né, de resoluções para regulamentar o home office, para que seja dada equidade de tratamento a todos os servidores do IPRESB. E aproveitando a ocasião, se regulamente também o banco de horas. O que foi mais que a gente discutiu? Aí eu acho que aí no final, dizer, diante disso, quais serão as medidas adotadas como foi que você falou?
Diretoria executiva. Pela diretoria executiva. Um outro ponto que é polêmico e que foi citado, desculpa, nesse relatório é com relação ao controle de frequência dos servidores. A gente que está há mais tempo, a gente sabe que sempre esse assunto vem à tona. Seria interessante ver como que a diretoria executiva vai se posicionar diante dessa sugestão de um controle não manual, né? De marcação britânica, como eles mencionaram. Até porque, ao analisar algumas aposentadorias, nós já tivemos casos semelhantes em que questionamos a real efetivação do trabalho da pessoa, porque era o mesmo tom de caneta, marcado sempre o mesmo horário, folhas diversas. Então, de fato, pensar num controle mais automatizado, eu acho que se tornaria mais transparente, mais fidedigno à realidade, já que é uma prática, como a Juliana mencionou, em outros departamentos da prefeitura. Eu acho que a gente, como conselho de administração, no primeiro momento, a gente pode observar como a diretoria executiva vai se posicionar e, a partir disso, a gente recomendar a implantação, a depender do que eles sugiram. Eu acho que a gente pode recomendar desde já. É o que eu falei, para mim é um assunto que, assim, não tem explicação que não seja. A recomendação tem que ser desde já, diante deste relatório, como recomendamos enquanto conselho, eu, pelo menos como conselheira, gostaria, a gente discute, obviamente, mas eu gostaria de discutir, para mim eu recomendo desde já a implantação do registro mecânico de ponto, não tem porquê não. Não existe um motivo, uma alegação, pelo menos, a não ser que a diretoria nos traga. Mas, a princípio, eu não consigo enxergar uma justificativa, e mesmo para aqueles que têm um serviço externo. Existe já na prefeitura uma regulamentação para serviço externo. Então, assim, não há justificativa para que esse ponto não seja mecânico, não seja implementado. Se nós queremos transparência, estamos sujeitos a TCU, TCE, tudo, eu acho que a gente tem... A mulher de César não tem que ser só honesta, ela tem que parecer honesta. Vamos aguardar então o Dojo fazer o registro, né, Dojo? Eu estou vendo aqui. Estou lendo um pedaço também das sugestões e recomendações aqui para poder montar o recorte do parágrafo. Perfeito. Eu vou ler, tá? Pode ler. Nesse aspecto que a gente está discutindo, coloquei assim: solicitamos esclarecimentos da segunda sugestão das recomendações do relatório. Aí eu coloquei a citação, né, da recomendação. Abre aspas. O estudo para a implementação de home office em toda a instituição. Fecha aspas. Que se encontra supostamente em contradição com o terceiro item do relatório, regulamentação conforme a legislação do controle de frequência para os servidores que não possuem marcação de ponto. Então, eu peguei as duas citações do relatório e coloquei que a gente solicita esses esclarecimentos, né?
E logo em seguida coloquei: a conselheira Lília acrescenta como sugestão que, com relação às demais sugestões, seja elaborado um documento norteador para as questões vinculadas a banco de horas dos servidores do Instituto. Banco de horas e compensação, né, destas horas. Eu não sei se só o banco englobaria as duas situações. Já engloba, porque você tem o banco de horas positivo e negativo, né? Sim. Prevê isso na regulamentação. É isso que eu ia dizer. O banco de horas, ele prevê quem deve e quem, porventura, tenha horas em haver, né? Obrigada pelo esclarecimento. Imagina. Perfeito. Tá ok, então, Vocês querem que eu projete para ver como é? Só um comentário aqui sobre o trabalho home office. Eles aceitaram o trabalho home office no período que era previsto. Parece que está no relatório, eles não concordam após o decreto municipal ter publicado o retorno presencial, não é isso? Isso, foi isso mesmo, porque... Então, o que eu entendi é isso. Eu entendi no trabalho home office é isso. A partir do decreto, não pode considerar mais trabalho home office, porque o decreto municipal determinou que todas as instituições retornassem ao trabalho. Até o período anterior foi aceito o home office. Porque você tinha um decreto prevendo, né, o trabalho home office antes do... Seria isso, talvez, que eles colocaram no relatório? E indo pela visão do que o Sérgio apontou, a segunda parte, então, seria regulamentar independente de ter ou não uma pandemia, né? Então, acho que daí fica um pouquinho mais claro que o que os caras estão pretendendo aqui é uma coisa exceder o decreto, ou não excedeu o decreto, e agora precisa criar uma regulamentação, porque das próximas vezes que aconteceu, ou se haja necessidade, que seja regulamentado. Eu acho que aí ficou bem mais claro, viu? Alguém tem mais alguma manifestação em relação ao que o Doju colocou na ata? Tá ok para todo mundo? Você Eu tá acho mudo. que projetar seria interessante, não? Para a gente ver. Não sei o que é que os demais acham. Pode Por ser. mim, sem problemas. Doju, o seu tá mudo, tá? Você tá com o microfone desligado. Tá bom, já vou Se vocês fazer. acharem redundante, não tem problema. Eu entendi. Só acho que para afirmar, mas... Não, pode projetar. Como o Doju sugeriu, eu achei a sugestão Vamos boa. projetar para dar uma olhadinha. Tá aparecendo? Sim, aqui apareceu. Sim. Eu coloquei na primeira parte que o Marcelo fez a leitura contextualizada dos aspectos relevantes, né? E esses aspectos relevantes têm correlação aos itens que estão sinalizados na abertura do documento, que são esses 5 itens. Logo em seguida, havia uma fala da Juliana que traçou a comparação entre a Secretaria de Saúde, que já adota a presença por mais de 10 anos, quase 15 anos, e dessa tratativa por equidade em todas as pastas e segmentos. E ficou contente essa parte aí, Juliana? Tá? Não, por enquanto sim. Sim, desculpa, sim. Tá. E em seguida, do que estamos agora conversando, né? Sobre a solicitação que fizemos. Tá dando para ver bem? Aqui sim. Sim.
Eu acredito que ao invés de colocar um documento norteador, a escrita da palavra regulamento, porque no estatuto a previsão, se eu não me engano, é artigo 42, ele fala que será posto em regulamento essa questão do banco de horas. Então, acho que só para ficar coerente ao que a lei põe. Eu concordo com a Lília. Desculpa aí. Deixa eu tirar o alto aqui. E lá no relatório ele coloca que o IPRES poderá adotar, né, banco de hora. Aí ele vem dando uma sugestão. Trabalhar uma hora, ganha 1h30, não é isso? Já vem fazendo um descritivo. Então, ele, quando fala poderá adotar, ele ainda não adota o banco de horas. É isso? Estão me ouvindo? Sim. Porque no relatório fala, o IPRES poderá Estamos adotar. ouvindo. Quando está Eu escrito acho que poderá deve adotar, adotar, não? então já existe uma legislação de banco de hora? Acredito que não. Existe a previsão na lei, no estatuto, não existe a regulamentação desta previsão legal. Então tem que ter, Isso. para poder trabalhar o banco de hora do IPRES, tem que estar no estatuto do IPRES. Não é uma lei municipal. Ele não segue uma lei municipal. Existe previsão para os servidores, né, aqui da administração direta, mas no caso do IPRESB eu desconheço previsão legal. No estatuto, é o artigo 43, ele diz o seguinte: fica autorizado a instituição de banco de horas a ser regido na forma de regulamento que deverá respeitar sempre o limite médio semanal de 44 horas trabalhadas. Então, existe a previsão legal. Agora, como será concedido o banco de horas, seja positivo ou negativo, é essa regulamentação que não há. E se não há regulamentação, acaba sendo muito subjetivo essa concessão de horas em haver ou como será compensada essas horas. Então, é nesse sentido que a gente pede a instituição de uma regulamentação. Então tem que fazer um decreto regulamentando, né? Eu acredito que não precisa ser decreto, não. É algo interno, um regulamento. Uma resolução, né, de repente. Não. Mais alguma coisa para mexer? Ou incluir? Ou extrair? Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, não. Não, acho que nós falamos aquilo que realmente ficou ainda assim necessitando de regulamento, que como disse a Lília. O que você acha, Doju, de no parágrafo em que você me cita lá e fala do documento regulador, você colocar conforme previsto na LC 277/2011, em seu artigo 43? E daí a gente mostra o respaldo legal dessa medida. É o 43 mesmo? Eu conferi. Ah, perfeito. O que é que vocês acham a respeito de suspensão de férias, que ele coloca, que é o último item de sugestão, que as férias suspensas sejam gozadas dentro dos limites legais? Da gente também, não sei se cabe, tá? Foi o que eu pensei. Da gente perguntar quais são as medidas tomadas pela diretoria executiva e, além disso, talvez prever em quais situações essas suspensões poderão ocorrer. Né? Uma regulamentação também, vocês, pensei aqui,
Eu acho que seria interessante ouvir a opinião de vocês, tá? Não tenho nada formado, mas está a opinião formada já, mas quais serão as situações previstas para suspensão de férias? A gente sabe que essas suspensões, quando essas férias não são gozadas por lei, acarreta um gasto financeiro maior, né, para o empregador. Então, essa suspensão está prevista em quais situações? O doutor Marcelo pode até explicar melhor que ele é departamento jurídico, mas a gente só pode suspender férias numa extrema necessidade do serviço, né? Porque em 12 meses é direito do empregado gozar um mês de férias. O próprio relatório... Se a gente deixar o funcionário sem férias 2 anos, como disse a doutora, o empregador paga a multa. É isso, doutor? Sim, Célia, é isso. Até dando uma olhadinha aqui no estatuto, que ele fala, né, da questão, ele fala da interrupção do gozo de férias, no artigo 87, que ela só pode ser interrompida por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Então, tem essa previsão. Eu acho que seguir a gente pode sugerir que seja seguida a previsão legal já existente, né? E que seja justificado, né? Qual é a extrema necessidade da chefia, que, pelo que eu vi no relatório, não existe justificativa para suspensões que já ocorreram, né? Sim, em 3 portarias eles não colocaram, né? Então deve ser colocado nas portarias. Sim. Eu acho que no mais, Doju, é colocar que, né, diante do relatório trimestral, que a diretoria executiva, né, atenda, né, as recomendações e as sugestões, né, do controle interno, ou justifique, né, caso não vá atender alguma, ou justifique o motivo da impossibilidade de fazê-lo. Eu tenho um questionamento, sugestões e recomendações para a presidência. Avaliar a viabilidade de não se nomear mais servidores concursados, a não ser em casos em que há obrigatoriedade ou justificada necessidade. O porquê desse item não nomear servidores concursados para cargos em comissão? Não entendi. Eu acredito que eles tenham pensado talvez na questão financeira, não sei. Mas no caso da nomeação, realmente eles devem nomear somente quando, né, encontra-se disponível vaga, né, cargo vago para isso. Não sei se foi nesse aspecto que eles pensaram. Agora, por que não servidor concursado? É isso que... Então, tendo a vaga disponível, né, e tendo o concurso aberto também, determinando... Tendo a vaga disponível, desculpa, mas tendo a vaga disponível, o servidor preenchendo os requisitos do cargo, sendo de confiança do gestor, por que não? Porque a recomendação, a sugestão de não nomear servidor concursado. Eu tenho dúvida. No relatório, eles apontam, eles dão um norte, que eles falam que o IPRESB ele teve um problema de muita restituição por conta de servidores, isso eu acredito que de modo geral, servidores efetivos que foram nomeados em cargos de comissão e depois de um tempo vieram pleitear a restituição e isso gerou um ônus ao IPRESB. Então, em virtude disso, pelo que está no relatório, eles sugerem essa recomendação. Mas eu também acho desnecessário, até porque, como própria característica do cargo, ele é de livre nomeação e exoneração. Você estaria limitando a um direito do administrador selecionar a quem ocupar estes cargos.
Eu concordo quando coloca que tenha uma motivação para essa nomeação e assim que o cargo vagar. Agora, você induzir ao ser ou não ser cargo efetivo, eu acho que você está tirando o direito do administrador, um direito previsto em lei. Relativo às restituições, não ocorreu só no IPRESB, e a questão é porque houve anteriormente algumas omissões, né? Medidas que teriam que ter sido tomadas na posse do cargo não foram tomadas, provavelmente, porque evitaria isso. Então, não é não nomeando que eu evito a restituição. Eu evito a restituição corrigindo o meu erro. Ao dar posse ao servidor concursado, que tem direito como a qualquer outro trabalhador. E eu acrescento à sua fala, Juliana, e à da Lília, uma reflexão que, por vezes, alguns servidores desconhecem. Quando um servidor trabalhou a mais, tempo a mais, né? E por conta disso, fez a solicitação do ressarcimento. Só um instantezinho aqui, gente. Desculpa. Isso é segurança que você tem aí. Desculpa, gente. Tem uma onça de 20 centímetros que mora aqui em casa. E aí, quando alguém toca a campainha, já viu, né? Mas voltando. Essa questão do ressarcimento, vale salientar aos servidores, que muitos já conhecem isso, mas alguns desconhecem, que quando é feito o ressarcimento, é só da parte da contribuição do servidor. Portanto, a parte patronal, ela não retorna aos cofres da administração. Isso já implica a afirmar que, mesmo que haja o ressarcimento, a parte que diz respeito ao patrão, como não volta isso, fica nos cofres do Instituto. Não há nenhum tipo não vejo impacto negativo no ressarcimento a essa questão. Eu concordo com a Juliana no sentido de que, no início vamos chamar, do contrato, né, que a pessoa é convidada, chamada, nomeada ao cargo, que tem que se ter a atenção com relação a esse tipo de contribuição, para que ela não faça essa contribuição a mais a ponto de depois ser sujeito ao ressarcimento desse investimento dela, que por uma contrapartida constitucional é direito dela. Se ela, na Constituição é muito clara, eu só posso ter, né, como direito a contrapartida da minha contribuição, que vai sim ser computada para o cálculo da minha aposentadoria. Qualquer coisa fora disso, bom, se eu estou contribuindo a mais, eu tenho meu direito de pedir o ressarcimento. Então, todo esse movimento pode ser evitado sempre quando, ao convidar, nomear, chamar um servidor, deixar muito claro que não é uma questão, ele tem que optar. E se ele optar, ele não tem direito a ressarcir. Agora, se ele não opta, se ele não é comunicado dessa opção, ele tem direito de requerer o que é do direito dele, né? Sim, e tem uma outra questão. Essa recomendação, ela vai na contramão da própria eficiência da administração pública, porque a gente sabe que, em geral, os cargos, ele não há um plano de carreira que prevê a ascensão de servidores efetivos. Muitos cargos não têm essa possibilidade. Então, em alguns casos, a ocupação em cargo comissionado por servidor efetivo não deixa de ser uma forma, um ato motivador dessas pessoas ascenderem em termos de cargos e função e receberem coerente a isso. Todos gostamos de ter uma melhor remuneração, de sermos, como é que eu posso dizer, reconhecidos pelo trabalho que desempenhamos e ter a possibilidade de ocupar cargos com maiores responsabilidades. Eu vejo isso ao permitir que servidores concursados ocupem alguns cargos em comissionamento, que geralmente são de direção, chefia,
é uma forma de reconhecimento do seu mérito e valor na instituição, e eu acho que a instituição só tende a ganhar com isso. É claro, se atentando ao que a Juliana e o Duju comentaram, se os detalhes documentais da contratação forem garantidos, não há o que se pensar ali em restituição futura, porque a pessoa já vai ter escolhido o tipo de contribuição que vai dar, se é sobre seu cargo efetivo, sobre o cargo em comissão, e a contrapartida, de fato, é o seu aumento da média previdenciária. E continuando, e até concordando, acho que foi o Célio que comentou, ou foi a Juliana, há uma vaga, ela está potencialmente aberta. Bom, penso que os mais credenciados a ocupá-la que sejam servidores de carreira dentro do serviço municipal. Também tem um adendo aqui. Eu acho que também que aconteceu muito lá atrás, essa nomeação, e eles pagavam pelo o cargo nomeado, porque antes da mudança do plano de carreira, quando aposentava, tinha incorporação, né? Então, você levaria, a partir do plano de carreira, no plano de carreira, o que acontece? Você vai aposentar só no cargo, já no cargo nomeado, não é isso? Conseguiram entender minha colocação ou não? Entendi, Célio, eu acho que concordo com você. Mas olha só, Sim, é isso. Olha como o negócio fica um pouco mais estranho, você percebe que é o seguinte, se você pega um cara e dá um cargo pro cara, você tem toda aquela massa de servidores, X, né? E um cara recebeu uma nomeação lá, cara que não é concursado. Na minha percepção, é muito mais prejuízo, porque se eu ganho R$4.000 e vou passar a ganhar 6, uma parte já estava prevista porque eu já sou concursado. Então, o complemento do cargo é diferente de uma pessoa que chegou agora, eu tenho mais os cargos e mais alguém chegando, então eu aumento o custo do IPRESP. Então, na minha percepção, é muito mais vantajoso nomear e preparar os caras que são concursados, porque o complemento salarial vai dar mais economia ao IPRESP do que nomear um cargo, um cara chegando lá com os cargos que já estão lá de concurso naturalmente. Entendeu? Na minha opinião, eu acho, eu não sei o que eles quiseram colocar por qual motivo, mas eu acho insano até. Isso é muito mais barato nomear um cara que está lá dentro, um cara que é de carreira, porque o complemento é só complemento, vai aumentar o cargo. Agora, vou aumentar um custo total por um cara que... eu acho que é insano até. Na atual conjuntura que nós temos, Beto, após a promulgação da emenda 103 e da afirmação de que todos os RPPS, aliás, todos os entes federativos, né, eles devem abrir mão do que antes alguns tinham como lei da incorporação, eu também não consigo ver um impacto negativo de fazer esse convite aos servidores de carreira, né? Visto que todos os servidores de carreira têm consciência que nós, a partir de então, aposentamos pelo cargo efetivo, pelo que é a remuneração do cargo efetivo. Portanto, quando eu vou para um cargo em comissão, onde o salário é maior, eu devo ter a clareza de fazer a minha contribuição na base do que vou ter na contrapartida do meu cargo efetivo. Por quê? Porque é dele que vai ser feito o cálculo para que eu tenha o direito à aposentadoria, né? Antes, como disse o Célio, com a 277 nossa aqui no município, que previa o cálculo para a incorporação, só para recordar, tinha uma baliza que calculava quem tinha 15 anos de efetivo e 3 anos num cargo poderia incorporar seus vencimentos, ou quem tinha 10 anos de efetivo e 5 anos no mesmo cargo poderia, da mesma forma, incorporar. Como isso não existe mais, bom, então, cada vez que eu chamo, que eu nomeio um servidor, ele tem que ter essa clareza de que, olha, você tem que contribuir pelo seu cargo efetivo. Mesmo que durante um ano e meio, 2, sei lá, você esteja ganhando a mais, mas você não vai ter esse cálculo previdenciário na baliza do seu cargo de hoje. É a baliza do seu cargo de origem. Então, acho que fica muito tranquilo na atualidade discutir essas questões para os possíveis candidatos a ocupar uma função
de comissão. Perfeito. Doju, então você coloca essa recomendação final, por gentileza, na ata para gente? Tá, me fala como vai ser o texto aí, Marcelo, por favor. Recomendamos que a diretoria executiva observe as sugestões trazidas no relatório, ou na impossibilidade de seguir qualquer uma delas, justifique, né, a este conselho o motivo. Marcelo, e essa discussão que nós fizemos agora, você não acha adequado que a gente ponha qualquer coisa a respeito dela? Sei que é desbravada, acho que mas vale a pena. não é? Sim, acho que vale a pena. Solicitamos esclarecimentos à controladoria interna, qual é a linha de raciocínio que foi usada para o item, qual é o item? O item E das sugestões e recomendações para a presidência. Perfeito. Uma vez não se nomear mais, sim, pode falar. Não, pode concluir, desculpa. Pode concluir. Não, o item, eu ia ler o item só, Marcelo. Pode. Eu ia falar uma vez que trata-se de ato da autoridade, né, da presidência. Sim. E que, diante da discussão, nós não enxergamos prejuízo algum, né? Muito pelo contrário, é cerceamento de direitos, tanto do presidente como do servidor concursado. Perfeito. Podemos incluir, sim, acho que vale a pena. Aí depois põe o que você colocou, Lunal. Acompanho. Vai ficar um pouco contraditório, não? Esse final? Por que contraditório? Porque se for seguir todas as recomendações, vai esbarrar no que a gente está discutindo aqui. Não, não é seguir todas as. Você tem razão. Eu acho que colocar de outra. Você tem razão. Eu acho que colocar de outra forma. Nos itens discutidos em reunião, né? Separar os itens discutidos em reuniões. A respeito dos itens discutidos em reuniões, solicitamos manifestação da diretoria executiva a respeito do que foi discutido e aí coloco o que Marcelo falou. Em relação aos demais itens, onde não enxergamos objeção é pesado, né? Onde não enxergamos discordância de ideias, questionamos quais serão as medidas tomadas pela diretoria. Não sei, o que vocês acham? Terminei de escrever, aí a gente vê como é que fica. Vamos lá.
Vejam aí. Estou lendo aqui. Perfeito. Ou justifique a impossibilidade de atender qualquer uma delas, né? Eu acho que ficou perfeito. Aí é só uma dúvida de colocação. No parágrafo anterior, você coloca, visto entendermos ser uma prerrogativa da administração direta do Instituto, você acha melhor colocar direto da presidência, que é o caso? Da presidência do Instituto? Eu acho que ficaria da presidência, né? Porque É, porque cabe a ele, né, como chefe o da pasta. Instituto é tudo, e quem vai Como eu executar a coloquei presidência. administração direta, na verdade, era pensando na figura do presidente. Não, eu imagino, mas eu penso para quem lê a ata, acho que fica mais claro. Tá bom, tranquilo. Obrigada. Muito bem, Lilian. É ata de 6 mãos. Oi? É ata de 6 mãos. Tá comentando aí com a Lili, que eu aprendi muito cedo, que a gente escreve para o outro ler. Tô brincando, falei, são 6, não, cada um tem 2. Mas você tem toda a razão, escrevemos com uma. Eu ia falar isso, Ju, mas, enfim, eu ia dizer, olha, há controvérsias, embora tenha... O meu raciocínio foi errado. Quem é ambidestro que se manifeste. Olha que tem contradições. A partir do momento que é digitada, a maioria usam as duas mãos para digitar. Corrijo, concordo com a Lília. O ponto de vista depende da vista do ponto, né? Bom, ficou algo para acrescentar no último parágrafo ou tranquilo? Para mim, tranquilo. Para mim, tranquilo. Ok. Da minha parte também, tá ok. Então, nós encerramos essa ordem do dia, né? E, consequentemente, a reunião também, se ninguém tiver nenhuma colocação a fazer. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Trazer mais alguma ordem, alguma coisa a ser tratada na ordem do dia de hoje? Da minha parte, não. Não. Da minha parte também não. É só uma pergunta. Existe um app do Impresb? Alguém viu, sabe alguma coisa? Não sei. Desconheço. Desconheço. Acredito que não tenha, até porque acredito que ainda não se pensou nessa questão de transformar o site institucional em app, né? Principalmente para aposentados, né? Eu acho que seria assim, na mão na roda. Mas assim, a minha colocação é porque me perguntaram ontem e eu falei, realmente eu não sei, cara. Eu nunca vi falar de ter sido implantado ou colocado à disposição app. Bom, então tá joia. Obrigado. A Fernanda pode esclarecer para nós, até aproveitando e agradecendo a presença da Fernanda, do Instituto, que sempre nos apoia para fazer as gravações. E a Fernanda, como é uma das pessoas que trabalham nesse apoio, né, de TI, Fernanda, comente um pouco a respeito, se existe esse app ou não.
Ele não é algo que seja de acesso para os ativos, né? Mas eu vou me colocar como inativa. Nós, quando eu não sabia. Então, fica como sugestão que, ao nos aposentarmos, a gente receba via e-mail, via essa informação, óbvio, presencialmente também, quando vamos lá assinar os documentos, mas seria interessante, via e-mail, via mensagem, que a gente receba esse link, ou, enfim, para baixar. Eu sou péssima em informática, não sei se esse link. Mas eu não sabia, e eu sou inativa. Então, é interessante que seja feito um marketing melhor, uma propaganda melhor disso, né? Eu vejo que seria importante ter uma aba na primeira página de entrada, Fernanda, que pudesse chamar a atenção dos servidores, inclusive dos ativos, que aí eles comentam, né? Então, mas como é que ele está com o nome? Qual é o nome que ele apresenta lá na Play Store, você sabe? Como? Está um pouco baixo. Tá bom, obrigado. Você consegue soletrar, Fernanda? Ah, obrigada. Bem, vou abrir então para manifestações finais de todos, tá? Novamente por ordem alfabética, para a gente fazer de forma mais organizada. Então, Célio, por gentileza. Que fizemos uma excelente reunião, foi muito bem proveitosa. Discutimos os apontamentos do relatório. Eu acho que as indicações que nós estamos fazendo aí para a diretoria são bem necessárias. Eu desejo aí um final de manhã para todos, um excelente final de manhã para todos. Um abraço em todos vocês e todos os servidores de Barueri. Mais uma vez tivemos uma reunião bem proveitosa. Agradeço a todos as contribuições e ampliação, né, de pontos de vista e análise dos itens discutidos, dessa vez atenta ao alfabeto. Obrigada a todos, um bom dia aos servidores. Agradeço a todos a oportunidade de estar mais uma vez com vocês nessa reunião. Obrigada pela troca de informações e até a próxima. Bom dia. Que tenhamos aí uma entrada de novo mês abençoada, né? Já que para muitos de nós que estamos em férias em janeiro, é o retorno das atividades de trabalho, em especial a educação, que retorna das férias oficiais. Então, um abraço para todos, muito obrigado pelas contribuições e fiquemos todos bem. Obrigado a todos pela participação, pela oportunidade e desejar a todos um bom final de dia, uma boa final de quinta, boa sexta-feira e bom final de semana. A gente só se vê daqui a um tempinho só. Obrigado a todos e a todos os servidores, obrigado por, se algum momento estiver com a gente, por estar contribuindo aí, se possível, até com sugestões. Obrigado a todos, obrigado a Fernanda pela gravação e agradeço aí a todos os servidores que vão nos assistir. Doju, pode falar. Só um aviso que as nossas reuniões passaram a ser, a partir de fevereiro, nos dias de segunda, né? Acho que é importante registrar isso. Sim, sim. Perfeito, obrigado. E às 10h07, damos por encerrada a reunião. Obrigado.